Olá, pessoal. Eu vou estar explicando para vocês brevemente como faz o cálculo para a prática de temperatura ótima e termoestabilidade. Aqui eu vou usar um exemplo de temperatura ótima, mas para termoestabilidade o princípio é basicamente o mesmo. Então, na tabela de resultados, vocês têm lá as temperaturas de incubação, mais o controle e as absorbâncias. Lá no roteiro vocês vão perceber que o controle é onde não tem enzima, é onde a coloração é mais forte porque o amido não foi degradado. E nas temperaturas aqui de incubação, né, a absorbância ela muda justamente porque tem enzima, a enzima vai quebrar o amido e vai reduzir a capacidade de formação de cor com o iodo, tá? Como que a gente faz o cálculo? A definição que foi dada para U por ml da atividade, né, da alfa-amilase, primeiro, o que a gente precisa fazer? Eu vou mostrar a fórmula aqui. Isso daqui, ó, a fórmula. Basicamente isso. A variação na absorbância dividido por 0,01 vezes o tempo de 15 minutos vezes o volume da enzima. Então, lá no roteiro falava assim, que a atividade é a variação em 0,001 na absorbância. Então, significa isso, que eu vou ter uma variação de absorbância e ela vai ser dividida por 0,01. E também em função do tempo e do volume da enzima. Vamos voltar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou abrir um parêntese. Controle, aliás, tem que botar um igual. Controle menos absorbância de 30, fecho parênteses, dividido por 0,001, que foi pela definição, multiplicando aqui embaixo também pelo tempo, que é 15. Também vou precisar abrir um parêntese aqui, porque senão vai ficar isolado a multiplicação. Vezes o volume da enzima. Aqui no volume da enzima nós temos duas opções, tá? Eu vou deixar em aberto aqui, vou voltar aqui. Olha, no roteiro fala primeiramente como é que a enzima foi preparada, porque ela está diluída. Então, naquele cálculo entra quanto de enzima tem, não quanto da solução diluída tem. No roteiro, eu digo que foram, dependendo do grupo, se era ímpar ou par, adicionava ou 0,1 ou 0,2 ml e completava o volume para 100 no balão volumétrico. No exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou usando outro valor, estou usando 0,5, porque senão fica de mão beijada, né, os dados para vocês. Então, eu estou usando como se fosse 0,5. Então, esse dado aqui vocês confiram aí, porque para vocês ou é 0,1 ou é 0,2. Se eu considerar essa diluição aqui, eu vou perceber que eu tenho 0,005 ml de enzima por ml de solução. Como que eu fiz essa conta? Em 100 ml eu tenho 0,5. E em 1 ml de solução, quanto que eu tenho de enzima? Então, 0,005 ml de enzima por ml de solução. Mas aí, no preparo da reação, eu coloco 4 ml de substrato, meio ml de solução de enzima e 2 ml de HCl. O volume final é 6,5. Só que, como eu coloquei meio ml de enzima, da solução de enzima, quanto de enzima que eu tenho aqui? Se em 1 ml eu tenho 0,005, em meio ml eu tenho a metade disso, que é 0,025, esse valor aqui. Então, eu tenho 0,0025 ml de enzima em 6,5 ml de solução. Então, o volume da reação é esse. Então, aqui, eu vou colocar o volume 0,025.
25. Lembrando, mais uma vez, eu estou usando um dado que é diferente da aula prática. Vou voltar aqui. Eu cheguei nesse 0,025 a partir desse volume de enzima. O volume de vocês é diferente, é 0,1 ou 0,2. Então, tem que refazer o cálculo, ver quanto que vai ser aqui. Se isso aqui está em 1 ml, em meio, quanto tem de enzima, é o que vocês vão encontrar e colocar lá, tá? Como para todos esses valores eu vou comparar com o controle, eu vou vir aqui nessa marcação do controle e vou apertar F4, porque eu vou travar essa casa. Deixa eu ver se é isso mesmo. O volume da enzima, tá certo. Beleza. Agora, eu tô com dúvida nesse cálculo aqui, gente, mas já eu confiro, tá? Deixa eu conferir logo. Tinha botado parêntese aqui. Enfim. Tá. E como que eu acho atividade relativa? Eu vou olhar aqui qual é a maior atividade e vou considerar ela como 100%. Então, a maior atividade aqui é a 50 graus. Então, eu vou fazer uma regra de 3. Essa atividade para 50 graus é 100%. Então, essa atividade 30, quanto que é? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma regrinha de 3. É igual. Deixa eu pensar. Isso 100. Isso. Tá. Tô pensando aqui, gente. Igual. Isso vezes 100 dividido para essa. Só que como eu vou considerar essa para 100 para todos os cálculos, eu também vou travar essa casa apertando F4. Então, tá vendo aqui, fica o 100% e fica tudo em relação a essa maior. Então, ela é o 100% enquanto que as outras em relação a essa. Aí, a partir disso, eu construo um gráfico de temperatura versus atividade relativa. Vou aqui em dado, aliás, inserir gráfico de dispersão, botão direito, selecionar dados, adicionar. Não vou formatar aqui, mas vocês lembrem, vou formatar, mudei de ideia. Os valores de x, a base, é a temperatura. Então, vão ser se o controle não entra. E os dados serão, o y serão as atividades. Ok. Então, aqui eu tenho o gráfico de atividade ótima, temperatura ótima. Então, a temperatura ótima aqui estaria sendo a 50 graus. Aqui na base, vocês podem colocar a legenda, né? Temperatura. E aqui nessa outra barra, colocar atividade relativa, percentual. E assim seria esse gráfico. Tá. Outra coisa que eu queria explicar para vocês. Eu coloquei o volume final da enzima aqui, mas tem outra opção. Eu posso colocar aqui o volume adicionado na reação, que foi meio, e depois multiplicar isso tudo pelo fator de diluição. Por exemplo, aqui eu diluí meio ml para 100 ml. Então, se eu dividir 100 para meio,
eu tenho que o fator de diluição é 200. Então, outra opção para esse cálculo da concentração de enzima seria, no cálculo, colocar esse volume, que foi o volume da solução de enzima. Então, isso aqui entraria no cálculo, o meio entraria aqui no cálculo, o cálculo ficaria assim. E depois vocês multiplicam isso tudo pelo fator de diluição, que seria 200. Eu vou colocar isso aqui na tabela para mostrar para vocês. Vou mudar aqui, vou botar meio. Igual isso vezes 200, que é o fator de diluição. Tá vendo? O valor final ele fica o mesmo. Só que a atividade relativa não muda, porque como é correlação de uma com a outra, não muda o percentual, tá? Então, tô mostrando aqui duas fórmulas de vocês calcularem a atividade, usando o volume, depois multiplicando pela diluição, pelo fator de diluição, ou já verifica, já considera a diluição logo aqui e coloca o valor que eu disse anteriormente, tá? Acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail. E lembre-se, esses valores que eu utilizei aqui são exemplos. Então, tá diferente do roteiro, tá? Então, refaçam os cálculos. Para o pessoal mesmo aqui, o fator de diluição vai ser 1000 ou 500, se for 0,1 ou se for 0,2, entendeu? Então, considerem tudo isso. É isso, pessoal. Até mais.